Olá, hoje quarta-feira, 4 de setembro, prepara o teu cafezinho e vamos juntos para mais um dia de Café com Lexio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora Medianeira de todas as graças, rogai por nós. São José, providenciai e intercedei por nós. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura de hoje, 1 de Coríntios, capítulo 3, versículos de 1 a 9. Primeiro eu quero te convidar a curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, né? Que você possa fazer isso, curtir, comentar e compartilhar, porque isso vai gerar um engajamento. O que é que isso quer dizer? Que mais pessoas poderão ter acesso a esse vídeo. Então, esse vídeo irá alcançar as redes sociais de mais pessoas, e mais pessoas sendo alcançadas por esse vídeo, com a graça de Deus, mais corações serão alcançados pela palavra de Deus. Então, eu quero começar hoje fazendo esse pedido, né? Nós iniciamos agora um novo ano, né? Completamos um ano de Lexio Divina, essa prática de meditar a palavra e começar o nosso dia meditando a palavra, ou no meio do nosso dia fazer uma reflexão que possa transformar a nossa vida, colocar a nossa vida dentro da vontade de Deus e despertar em nós essa vontade firme de querer viver a vida pautada na palavra de Deus. Quantos depoimentos, testemunhos eu recebi por ocasião do aniversário de um ano do Café com Lexio, de pessoas dizendo, né, a Lexio Divina transformou a minha vida. E é isso que a Lexio Divina faz, porque é muito difícil, é irresistível, né, a palavra de Deus. É difícil demais resistir à palavra de Deus e, portanto, vamos perseverar, vamos pedir ao Espírito Santo a graça da perseverança, da disciplina na Lexio Divina, para que o Senhor possa completar a obra que Ele começou em cada um de nós há um ano atrás. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos de 1 a 9, e São Paulo vai dizer para cada um de nós: Irmãos, eu não pude falar-vos como a pessoas espirituais, tive que vos falar como a pessoas carnais, como a crianças na vida em Cristo. Pude oferecer-vos somente leite, não alimento sólido, pois ainda não éreis capazes de tomá-lo. E nem atualmente sois capazes de receber alimento sólido, visto que ainda sois carnais. As rivalidades e rixas que existem aí no meio de vós, acaso não mostram que sois carnais e que procedeis de acordo com os impulsos naturais? Ou seja, se nós somos pessoas que ainda alimentamos rixas, que ainda alimentamos rivalidades, né? Pessoas cujo coração é assaltado muito facilmente pela cólera, pela raiva, pela irritação. Isso quer dizer que a carne ela ainda é muito forte na gente, né? E o Espírito Santo ele precisa nos transformar em homens e mulheres espirituais. O Espírito Santo governa a nossa alma e a nossa alma governa o nosso corpo, de modo que a gente não vai viver mais segundo os impulsos naturais da carne, mas vamos viver segundo os dons do Espírito Santo. O governo passa a ser de fato de Deus em nós, dentro de nós, e não simplesmente a nossa carne. Quantas vezes no nosso dia a dia, agindo por impulso, porque ainda temos uma língua desgovernada, nós falamos coisas que nós nos arrependemos. Quantas vezes nós deixamos a cólera, a raiva sobressair-se em nós, e depois, logo depois que a gente toma uma atitude, comete um gesto, a gente diz, poxa,
não precisava ter feito isso. Por quê? Porque os impulsos eles ainda são mais fortes do que a nossa alma. E o Espírito Santo deseja fortalecer a nossa alma, governar a nossa alma para que a nossa alma possa governar o nosso corpo, nos conceder a graça do autodomínio, de cada vez mais governar os nossos impulsos e aprender a dizer não aos impulsos carnais. Porque a rivalidade, a rixa, a raiva, a cólera, a divisão não é o que Deus deseja para mim e para você. Deus deseja fazer de mim e de você, de cada um de nós, apóstolos, discípulos de Cristo, que reconcilia, que traz a união, a unidade. Então, possamos pedir ao Espírito Santo, inflamados por essa primeira palavra, por essa primeira leitura, pedir ao Espírito Santo essa graça de consumir o alimento que o Senhor quer nos dar para cada vez mais amadurecer e ir deixando de ser um homem carnal, uma mulher carnal, para ser um homem, uma mulher espiritual. A palavra começa dizendo assim: pude oferecer-vos somente leite, não alimento sólido, então, pois ainda não erais capazes de tomá-lo. Quando a gente vai caminhando, a gente vai tomando leite, porque a gente é criança na caminhada. Então a gente não vai consumindo alimentos sólidos. Por quê? Porque se Deus puxar demais a corda, a gente não aguenta. Então o Espírito Santo, ele sabe o que deve nos dar, né? E ele vai nos dando discernimento do material que a gente deve meditar, daquilo que a gente deve pegar para ler. E o Senhor vai nos exortando, e conforme a gente vai amadurecendo, o Senhor vai nos exortando, a gente vai crescendo, vai criando casca, e aí o Senhor vai nos transformando de fato naquilo que Ele quer nos transformar. É um processo. Ninguém se converte da noite para o dia, do dia para a noite. É necessário um caminho, e o caminho se faz caminhando. E é preciso que a gente assuma a nossa imaturidade espiritual para que o Espírito Santo, dia a dia, com a nossa perseverança, com a nossa disciplina, caiu, levanta, né? A gente vai ganhando consistência, a gente vai ganhando intimidade com o Espírito Santo, essa relação vai se solidificando, e aí o Espírito Santo vai, né? Jesus Cristo, nosso Senhor, por meio do Espírito Santo, vai nos dando aquilo que a gente consegue consumir, aguentar, e a gente vai criando estatura espiritual. O evangelho de hoje, Lucas capítulo 4, versículos 38 a 44, narra o momento que Jesus sai da sinagoga e entra na casa de Simão, que se tornaria o primeiro papa da Igreja Católica, né, São Pedro. E a sogra de Simão estava sofrendo com uma febre muito alta. Pediram a Jesus em favor dela. Jesus impõe as mãos sobre ela e ela fica curada. Mas o que é que eu quero meditar aqui? O final do versículo 39. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. O Senhor está fazendo um processo de cura na nossa vida. O Senhor está fazendo um processo de libertação na nossa vida. O Senhor está abrindo os nossos olhos, ou seja, o Senhor está nos curando, o Senhor está nos libertando, o Senhor está nos purificando da maior doença que nós podemos ter, que é a doença do pecado, da indiferença a Deus. E devemos fazer como a sogra de Simão, de São Pedro, que uma vez curada, imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Deus nos tira da multidão para nos tornar discípulos. E neste discipulado, o Senhor cria conosco uma amizade. Então, no discipulado, o Senhor nos torna amigos. E qual a nossa postura? Imitar o Mestre. Imitar o Mestre amigo, que não é só mestre, não é só amigo, é mestre, é amigo, mas é Senhor, é Deus. E o discípulo não pode ser maior do que o seu mestre. Sobretudo quando se trata que esse mestre é Deus, é o nosso Senhor. E olha o exemplo que Jesus dá, versículo 40. Ao pôr do sol, ou seja, estava anoitecendo,
Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males os levaram a Jesus. E Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. Aí lá no versículo 42 diz: ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. Ou seja, Jesus passou do pôr do sol ao raiar do dia, ou seja, ao nascer do sol do outro dia, servindo a todas as pessoas que levavam os doentes, os enfermos, os possessos, e o Senhor curava das doenças, libertava dos demônios, e Jesus passou a noite inteira servindo ao povo que pedia ajuda a Ele. E quantas vezes nós temos preguiça de servir, de ajudar a quem precisa, porque nós ficamos reclamando os nossos direitos. Não queremos sair da nossa zona de conforto. Aos campeões, o desconforto. Aos discípulos autênticos de Cristo, o desconforto. Porque é quando a gente sai da zona de conforto que a gente começa a imitar o nosso Mestre Jesus. Nosso Senhor não pensava em si mesmo, porque se nosso Senhor pensasse em si mesmo, ele nunca tinha esquecido a sua condição divina. Ele assumiu a humanidade em todas as realidades, assumiu todas as dores da humanidade inteira, só não assumiu o pecado. Porque é Deus, e Deus é todo bom. Não havia espaço para o pecado. Pois bem, Jesus, sendo Deus, passou o dia servindo aquele povo. A noite inteira, nós devemos imitar a Jesus. E o que isso quer dizer na nossa vida prática? Quando alguém pedir a nossa ajuda, nós devemos nos lembrar dessa palavra e dizer: Espírito Santo, ajuda-me para que eu possa ajudar, para que eu não seja egoísta, para que eu não pense apenas no meu conforto, para que eu não seja preguiçoso e diga a essa pessoa: eu não posso, quando na verdade é um eu não quero. Muitas vezes a gente diz: eu não posso te ajudar, mas a verdade verdadeira, desculpa a redundância, é um eu não quero te ajudar. Seja por preguiça, seja por egoísmo, que o Espírito Santo possa transformar tudo que precisa ser transformado em nós para que a gente possa viver a nossa vida cotidiana imitando a Jesus, nos colocando à disposição para servir quem nos procura pedindo a nossa ajuda. Que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.